Graças a Deus. Boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui Ele tem nos ajudado, amém? Nós estamos felizes por esse dia, por essa manhã abençoada e creio que Ele falará mais e mais aos nossos corações. Se você quiser marcar a leitura bíblica, que será usado, está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Nós vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 192. Conheço um nome que me é precioso. 192. Conheço um nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais, o nome do meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que a vida vem, aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Senhor. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro luz. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são, na chuva o sol é sempre resplandecente, a todos dando paz no coração. Graças a Deus. Aleluia. 103. Eu canto sempre alegre e vou dizer por quê. 103, irmãos. Eu canto sempre alegre e vou dizer porque meu fardo Ele levou. Se alguém me perguntar, como eu lhe direi, meu fardo Ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou, no mar
197. 197. Cristo Jesus é o fiel amigo. Cristo Jesus é o fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se tem comprazido. Nele só, mas sua glória me tem repartido. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Aleluia, graças a Deus. Nós vamos orar nesse instante. Eu queria que o irmão Iraí fizesse essa oração para nós. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se você tem o seu pedido, coloque ele na presença do Senhor. Vamos lembrar do encontro de pastores que começa terça-feira agora, né? Muitos pastores e irmãos já se deslocando para o encontro. Querido Pai Celestial, nós te damos graças, ó Deus, por mais uma oportunidade que tem nos dado de estar reunidos em Tua casa.
Te pedimos que venha nessa noite mais uma vez, ó Deus, se manifestar aí no nosso meio, ó Deus. Onde o Senhor está, não há nenhum enfermo, nenhum triste. Onde Jesus passava, não tinha morto, ressuscitaria. Ressuscitava os mortos, libertava o oprimido. A salvação chegava. Nós cremos, ó Deus, o Senhor, pedimos nessa noite que o Senhor possa mais uma vez manifestar em nosso meio, Pai. Nós lembramos, ó Deus, dos nossos pastores por esse Brasil, que é tão grande, estradas tão difíceis de trafegar. O Senhor possa acampar o teu anjo ao redor de cada um, livrando de acidente, do espírito de morte, ó Pai. Guarda cada um. E se alguém no nosso meio com necessidade, ó Deus, o Senhor conhece muito mais que nós, ó Pai, que o Senhor possa atender, ó Deus, seja qual for a necessidade. O Senhor possa libertar, possa curar, ó Pai. Entregamos o pastor que irá trazer a Tua palavra nessa noite em Tuas mãos, ó Deus. E os nossos corações só possam, ó Deus, abrir para receber a Tua palavra. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperançada muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Sustenta o meu viver. Na minha vida o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Glória a Deus, aleluias. Agora nesse instante vamos ter a voz do profeta. E então Deus entrou em cena outra vez.
One day he walked among them again. Dia ele andou no meio deles outra vez. Traditions had so took his place among them, he was a stranger to them. Mas suas tradições haviam tomado seu lugar de tal maneira no meio deles, ele era um estranho para eles. The traditions of the fathers, As tradições dos pais haviam washing pans and the way to groom their hair and wear the certain buttons on their coat and their certainly priest robes, and one's a staunch Pharisee and the other's a Sadducee, and lavando panelas e a maneira de enfeitarem seus cabelos e usarem certos botões em suas capas, e certamente puseram lã em seus mantos, e um constante fariseu, e o outro é um saduceu. taking the place of the Word among those men, so when God visited them, he was a foreigner. E aquilo havia tomado o lugar da palavra no meio daqueles homens, até que Deus os visitou. Ele era um estrangeiro. May I say this with love and respect, but to drive it home. Deixe-me dizer isto com amor e respeito, mas apresentando-lhes uma prova. It's the same thing today. É a mesma coisa hoje. It hasn't changed a bit. Não tem mudado nem um pouquinho. When he comes among the people in his power and manifestation to prove that his word's the same yesterday, today, and forever, because he is the word. Quando ele vem entre as pessoas em seu poder e manifestação para provar que sua palavra é a mesma ontem, hoje e para sempre, porque ele é a palavra, People says, a fortune teller. as pessoas dizem, um leitor de sorte, Beelzebub, a Jesus only, or um Beuzebu, um simples Jesus, some clashes somewhere. ou algo assim. Alguns te classificam de algo mais, It has to be that way. mas isto tem que ser desta maneira. See, we haven't had a prophet now for almost 2,000 years. Vem, nós não temos tido um profeta agora por quase 2000 anos. The Gentiles didn't get one, you know, promised at the end. Os gentios não tiveram um, vocês sabem, prometido para o fim. Now, we know that by Scripture. We Agora nós sabemos disto através das Escrituras, also by history that this is promised to us. nós sabemos que também pela história que isto é prometido para nós. After 400 years, God walked right among them one day. According to the Scripture, he was to be made flesh and dwell among them. Agora, após 400 anos, Deus andou exatamente no meio deles um dia. De acordo com as Escrituras, ele era para ser feito carne e habitar no meio deles. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Seu nome era chamado Consolador, Príncipe da Paz, Deus Poderoso, Pai da Eternidade. Now, when he came among the people, they said, "We'll not have this man rule over us." E quando ele veio no meio das pessoas, elas disseram, nós não teremos este homem nos dirigindo. What fellowship card does he pass? Que cartão de companheirismo carregava ele? What denomination sent him? Qual a denominação que o enviou? He had no cooperation. Every church he went to, they threw him out. Ele não obteve nenhuma cooperação. Em cada igreja que ele ia, eles o lançavam fora. They had nothing to do with him because he wasn't one of them. Eles não tinham nada a ver com ele, porque ele não era um deles. And as it was then, so is it now. E como isto foi então, assim é agora. Said the Laodicean church would put him on the outside and he was knocking, trying to get in. A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia
o colocaria do lado de fora. There's something wrong somewhere. E ele estaria batendo, tentando entrar. Há algo errado em algum lugar. Graças a Deus. Nós agradecemos ao nosso Deus pelo nosso profeta. Amém? Que tem nos mostrado essas coisas. O nosso Deus abençoe aos irmãos que estão conosco através da internet, que são a igreja em Bonfinópolis e na fazenda Jacaré. E também o irmão Manassés e a irmã Keila em Ceilândia, e o irmão Ítalo Nascimento e família em Limeira. Mais 5 conexões não notificadas. Que o Senhor Jesus continue os abençoando. Está conosco também nos visitando, esteve conosco o dia todo, o irmão Sebastião e a irmã Aparecida, também o irmão Aparecido, né, irmão Adaí, a irmã Tânia. Que o Senhor Jesus continue os abençoando também. Amém? Foi abordado na reunião com os diáconos sobre a transmissão do encontro. E foi decidido que vai ser transmitido somente nos dias de culto. Aí os irmãos que têm condição ficam mais liberados, né, para poder estar indo no culto em Goiânia, vir ao vivo. Amém? Então só haverá transmissão nos dias de culto normais aqui da igreja. Vamos então receber o pastor Nilson Barbosa sobre o toque do hino Somente Crer, Tudo é Possível. Aleluia. Senhor nosso Deus, é com temor e tremor, mas com muita confiança que eu estou aqui, Senhor. Agradecidos por esse tempo que o Senhor tem nos dado de companheirismo, por esse momento todo especial para nós. Eu creio que o Senhor marcou um encontro conosco e o Senhor está aqui para nos ajudar, nos abençoar, meu Deus. Como sempre cantamos nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E o Senhor tem o que nós precisamos. E nós queremos o que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor possa ter toda a liberdade para falar conosco, meu Deus. Pois eu creio que cada pessoa que veio aqui, o seu desejo é ouvir a voz de Deus. Não creio que eles vieram aqui para me ouvir, mas ouvir o Senhor. Então permita, Senhor, que eu seja um vaso em tuas mãos, Pai. E fale com corações nesta noite, de forma que orações sejam respondidas, Senhor. Que vidas sejam ajudadas, abençoadas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus abençoe a vocês aqui e os irmãos pela internet. Irmão, eu gostaria que nós cantássemos um hino, sim. Por favor, pode ser o irmão mesmo aqui conosco. Tem como o irmão pegar o microfone aqui? É o hino de número 6, desse Inário da Águia. No espaço cai a chuva lentamente, né? Está chovendo lá fora. E o pastor Wallen, de manhã, falou sobre para você deixar o guarda-chuva lá fora, né? Quantos lembram disso? Alguém lembra aí? Todo mundo deixou lá fora, né? O guarda-chuva. Então, e aquela palavra dele, eu disse, eu vou falar sobre isso essa noite. Sobre essa chuva, né? E ele disse que ia cair, e eu creio que essa chuva é o Espírito Santo, amém? E nós queremos nos molhar com essa chuva, aleluia, amém? Porque há semente em nossos corações e elas precisam brotar, e elas brotam com a chuva que cai do céu. Vamos cantar esse hino então, agradecendo pela chuva, né?
Faço cair a chuva lentamente, o céu arco-íris multicor, em oração subir ao infinito, ao ver as maravilhas do Senhor. Além das montanhas, desde o céu dourado, onde o sol descende, viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Levanto meu olhar, o Pai me chama, inclino-me a ouvir a voz de amor, e sigo a caminhar, pois Deus me ama, e a chuva vai cair em meu favor. Aleluia. Além das montanhas, desde o céu dourado, onde o sol descende, o viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Amém? Vamos dizer graças a Deus? Muito bom essa chuva de bênçãos, né? Chuvas de bênção não teremos, nós já temos muitas chuvas de bênçãos, né? Eu creio que aqui vocês têm recebido muitas chuvas de bênçãos. Amém? Irmãos, eu lembrei de uma coisa, agora não estava na minha mente, mas me veio. Nós temos virtude em nós. Cada crente tem virtude em si. Você crê que você é um cristão? Você crê que você tem o Espírito Santo? Então você tem virtude em você. E você deve crer nisto. Amém? Nós fizemos uma visita aqui em Mineiros, Jataí, com o pastor Adeli. E nós estávamos lá em Mineiros, e a minha esposa estava muito doente, muito mal. Durante todo o culto, estiveram até aqui, durante o culto mesmo, ajudar ela, levaram ela para um quarto, para ajudar ela lá um pouquinho. Mas no final do culto, eu chamei uma fila de oração, e me veio um desejo de chamar ela para abraçar as irmãs que estavam na fila de oração. E depois do culto, uma irmã disse que ela foi curada instantaneamente ao abraçar ela. Ela estava toda machucada, doente, sofrida, mas ela tinha virtude para abençoar alguém. E eu creio assim também. Mesmo que você esteja com dores agora, com feridas, dê um abraço na sua irmã, no seu irmão que está aí do lado, e você passa essa virtude, você abençoa o outro, você encoraja, anima, alegra, fortalece. Você tem virtude, porque Deus está em você. Amém? Porque às vezes a gente pensa, eu estou assim, então eu não posso ajudar ninguém. Pode sim. Quando Jesus estava morrendo no Calvário, Ele salvou um homem. Amém? Ele cansado ainda ressuscitou um rapaz. Então, às vezes você está assim no seu físico machucado, mas a sua alma está bem com Deus. Amém? Você está forte lá dentro.
E nós ouvimos muita coisa maravilhosa hoje de manhã, pastor Warley, né? Nós somos naturais e espirituais. Luz e trevas estão em nós, né? Estamos atravessando num vale escuro, mas nós temos luz no meio desse vale, e Ele está conosco. Você não está atravessando esse vale sozinho, você está acompanhado nesse vale escuro, amém? Por isso lá no Salmo que foi lido, diz, não, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, amém? Neste vale escuro, Ele está com você, né? Quantos têm atravessado momentos tão cruéis, e Ele estava ali com você nesse momento escuro da sua vida. Mas diz, ele leu na mensagem, mas o dia romperá, vai chegar um momento que vai te sair toda a escuridão, e vai ser luz plena, amém? É interessante que o eleito é o único que tem essa luz, né? Luz do céu, porque Deus é luz, Deus é uma luz, né? O natural, o sobrenatural vai se desprender do natural. A alma vai sair, essa luz, essa teofania vai sair e vai ficar lá, somente o corpo, a carne ali, né? Você olha a pessoa num caixão, mas o espiritual saiu dele. E é a luz saindo das trevas, e aí ele é só luz, amém? Glória a Deus. A Bíblia não diz os que morreram. Na hora que ele leu, até fui lá em Tessalonicenses, diz os que dormiram, porque um cristão não morre jamais, amém? Os que dormiram em Cristo, eles tornarão a viver. Dirigidos, o finalzinho foi isso aqui, dirigidos pelo Espírito de Deus. O homem de dentro dirigindo, conduzindo você. É interessante que esse homem de fora, ele é difícil, né, de dirigir ele. Tem hora que ele não quer sujeitar ao de dentro. Se ele ficar muito forte, ele não se sujeita. É por isso que ele tem que ser enfraquecido, para que o de dentro possa dirigir ele, conduzir ele, amém? Quando nós estávamos saindo lá de Cacoal, pastor Warley estava com muitas dores nas costas, pensou que não daria conta de viajar, era por volta de 5 horas da manhã, e eu peguei uma Bíblia velha que eu tenho lá e abri, somente abri a Bíblia, e tinha um versículo marcado. Eu não lembrava desse versículo. E depois que eu cheguei aqui, eu fui procurar de novo esse versículo. E é Jeremias capítulo 10, versículo 23. Diz assim, olha, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. E eu creio nisso, que não é de nós dirigir os nossos passos. Quando nós deixamos, nos entregamos nas mãos de Deus, fizemos uma oração exatamente nesse sentido. Senhor, estamos aqui. Do jeito que o Senhor conduzir, nós vamos. Se for para nós ir, o Senhor vai nos levar. Se for para ficar, nós vamos ficar. Mas nós estamos nas tuas mãos. E Deus dirige os seus passos quando você entrega seus passos para Ele. Amém? Está escrito nos Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Amém? Graças a Deus. Vamos então ler a Bíblia. Deus abençoe mais e mais e mais o pastor Ivaldo Pedro, né? Grande companheiro. É muita humildade dele ceder o púlpito dele, muita confiança, né? Misericórdia. A gente chega aqui tremendo. E eu creio que Jesus vai nos abençoar.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, 13 e 14. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, eu creio que há muita bênção dentro dessa escritura e que elas possam ser manifestadas, vivificadas para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Então nós ouvimos de manhã, né? Deixe o seu guarda-chuva lá fora. Isso quer dizer, o irmão Brana, ele diz que às vezes nós viemos armado para o culto, armado, protegidos. Mas eu creio que aqui não tem ninguém armado nem protegido. Nós estamos livres para Deus falar conosco. Amém? Estamos abertos para Deus. Eu mesmo venho para cá assim, confiando em Deus. Não venho pensando em nada. Às vezes, a gente anota algumas coisas, mas fica à disposição de Deus. Se Ele quiser mudar, nós estamos aqui. Muitas vezes Deus tem feito isso com o seu pastor. Às vezes vem uma pessoa com uma necessidade, e Deus toma o pastor e muda a linha do culto para falar com aquela pessoa. Eu tenho dito assim, que a igreja é como um hospital. E um hospital é lugar de pessoas que estão com necessidades, né? Estão enfermas mesmo. E pelo menos deveria ser assim. No hospital, quem é atendido primeiro? É quem está com mais necessidade, não é isso? Então, quem estiver com mais necessidade é quem Deus vai atender primeiro. E tem horas, tem momentos, tem pessoas que elas estão na UTI. Às vezes, ela está ainda ouvindo vozes, mas ela mesma não tem mais condição de fazer coisa nenhuma por ela. Ela depende totalmente. Há pessoas que elas não dão mais conta de vir na igreja. Elas não têm mais força nenhuma. Elas dependem do sobrenatural. Ela depende da sua oração, da sua intercessão, porque ela mesma já não dá conta mais. Um certo irmão, que havia se afastado da igreja, lá em Cacoal, ele disse para o irmão dele, ele disse, olha, vocês que estão na igreja, vocês fica firme aí, porque depois que a gente passa de um certo limite, para voltar é difícil. Então, agradeça a Deus, mantenha a sua posição, e estar neste lugar é pela graça de Deus, é pela misericórdia. Nenhum de nós está aqui porque nós somos bons, porque nós demos conta, mas foi a misericórdia de Deus que nos trouxe aqui. Mas às vezes chega alguém com uma necessidade muito grande, e Deus para tudo para atender aquela pessoa. Foi o que aconteceu com aquela mulher lá do fluxo de sangue, né? Tinha muita gente ali, tinha uma multidão.
Mas a necessidade dela parou Jesus. A necessidade do Bartimeu parou Jesus. Mas às vezes, irmãos, Deus fecha os céus, cerra os céus. Os céus estão fechados. E esse é o pior momento. É quando o céu se fecha. Quando você não ouve nada. Quando não cai chuva do céu. Imagine bem essa cidade aqui. 1 ano sem chuva. 2 anos sem chuva. Às vezes passa 20, 30 dias sem chuva. Já é o suficiente para criar um certo pânico. E 1 ano sem chuva. 2 anos sem chuva. Você já pensou? Como ficaria? E Deus fazia isso com o seu povo. Porque Israel se apostatava muitas vezes. E é uma tendência do homem. Deus abençoa o homem e o homem se afasta de Deus. Deixa eu ver se eu encontro essa referência aqui. Eu não achei a mensagem. Eu tive que procurar aqui. A mensagem "Não te enviei eu", parágrafo 36. O profeta diz assim: Israel sempre saiu da harmonia de Deus. Quer dizer, estava bem com Deus, de repente, saía da harmonia. Nada dá certo até que você regresse para a harmonia de Deus. Se você é um filho, um eleito. Se tem alguém me ouvindo, e você sabe que você é um eleito, nada dá certo para você enquanto você não regressar para a harmonia de Deus. Nós temos que andar em harmonia com Deus. E agora, eles haviam acabado de serem libertos de um exército estrangeiro. E em vez de voltarem para o Senhor, eles se afastaram novamente dele. Não é isso estranho? Vamos ficar doentes. E o bebê ficará tão doente que simplesmente não saberemos o que fazer. As mães esfregarão suas mãos, e ela e o papai dirão: ó Deus, nós te serviremos se tu simplesmente curares esse bebê. E o bebê fica bom. Então você se esquece a respeito disso. Veja, vem. É tão fácil esquecer isso? Sim, senhor. E você vê um acidente que quase tirou sua vida e você diz: ó, eu teria morrido, Senhor. Obrigado por me poupares, eu vou te servir. Então se esquece a respeito disso. Vem, até que um te apanhe, vem. E então é muito tarde. Veja, você sempre, geralmente as pessoas se esquecem de Deus. Eles nem sempre fazem isso, agradecer a Deus por aquilo. Mas na maioria das vezes é tão fácil esquecer quando tudo está indo bem. Você não deve ser amigo de Deus só nas horas difíceis, né? Mombrando até numa mensagem ele fala sobre isso. Você deve ser amigo dele em todos os momentos. Quando vai tudo bem, quando vai tudo mal. E na hora da emergência você chama Deus. Como você chama um amigo. E ele vem te ajudar. Se você tiver um amigo e você tiver numa necessidade, geralmente você vai no seu amigo. Por isso nós precisamos viver em amizade com Deus, em comunhão com Deus. Amém? Então,
Você sabe, ele diz que se você negligenciar e não servi-lo, então quando as suas calamidades vierem, ele simplesmente rirá de você. Vê você? Portanto, você deve se lembrar, temos que manter Deus em primeiro lugar. O povo tinha se afastado de Deus e seguido no erro. Irmãos, lá em Israel, eles adoravam deuses, às vezes pequenos deuses, estatuetazinhas. Eles esqueciam de um Deus vivo e começavam a adorar coisinhas pequenas. E é isso que às vezes nós fazemos, começamos a nos envolver com coisinhas pequenas. Coisinhas pequenas. Redes sociais, coisas dessa natureza. Vocês sabem, eu não preciso falar muito. Aquilo vira uma adoração, uma idolatria, porque aquilo ocupa o lugar de Deus. E vai envolvendo, vai tomando controle da gente. E aí você vai perdendo as forças. Aquilo vai dominando. E ele disse, agora nós não temos midianitas e filisteus. Nós temos, mas nós temos bem piores do que os midianitas e filisteus, que eram os inimigos de Israel. Nós temos inimigos piores. O mundo entra imediatamente e nos devora. Simplesmente nos leva lá embaixo, vem. Incredulidade. E quando nos afastamos da parte espiritual da igreja e da parte espiritual de Deus, nos tornamos bastante formais. Fazemos as coisas por fazer, fazemos as coisas por costume. E Deus não aceita esse tipo de adoração. Vocês sabem que quando Israel adorava, eles levavam, o culto deles era assim, eles levavam um animal para o templo, entregava por sacerdote. O sacerdote matava aquele animal e oferecia, tinha um altar, e naquele altar tinha brasas. Ele degolava o animal, colocava naquele altar, e aquilo subia, aquela fumaça subia. E se aquilo era uma adoração de coração, de alma, sincera, aquilo subia como um cheiro agradável para Deus. Deus recebia aquilo e enviava de volta a resposta para aquele adorador. E quando você vem para a igreja, você vem fazer a mesma coisa. Você vem prestar um sacrifício para Deus. E o seu culto, esse culto que você está fazendo agora, isso sobe para Deus. Se você veio aqui com o seu coração em chamas, desejoso, sincero, isso sobe para a presença de Deus. Deus se sente bem com o seu culto. Deus se alegra com a sua adoração. E quando Deus se alegra, Ele manda a resposta da sua adoração. É por isso que você tem sido abençoado, abençoada, porque Deus tem amado a sua adoração, tem sentido bem com a sua adoração. Nós oferecemos sacrifícios constantemente para Deus. Mas quando nos afastamos da parte espiritual da igreja, da parte espiritual de Deus, nos tornamos bastante formais, e não está difícil isso. O mundo, quando nós entramos muito em contato com o mundo, nós ficamos formais. Ele disse apenas, como vai, pastor? Como vai, irmã? É uma coisa tão seca, tão fria, tão natural. E ele disse,
eu quero levar minha carta para fora desta igreja aqui, porque a irmã fulana de tal, ela e eu não nos falamos. Então eu vou para outra igreja, porque eu não falo com a irmã fulana de tal, estou de mal com ela, então eu vou para outra igreja. Tão natural isso, de uma maneira tão natural. Ele diz, sim, então estamos apenas passando cartas. Mas quando você uma vez escreve isso no livro da vida do Cordeiro, está em casa então, isso é correto. Mas nós descobrimos que essas coisas acontecem, e o tempo tinha chegado, nesse caso, para uma ação, porque os midianitas chegaram como gafanhotos. Deus cerrou os céus para eles e permitiu os midianitas chegarem contra Israel. Irmãos, se Deus permitir determinadas coisas vir sobre nossas vidas, nós não temos como fazer nada. Nós dependemos da misericórdia dEle. Nós dependemos da graça dEle. E os israelitas tiveram que cavar caverna nas montanhas para se esconderem. Entraram ali, esconderam um pouco de alimentos para viverem. Apenas voltaram lá atrás, bem atrás, se afastando deles, porque aquilo, ora, eles estavam vindo como enxame, os midianitas. Eles levavam suas ovelhas, seu gado, seus boi, e comiam tudo que os israelitas haviam plantado. E Deus deixava o seu povo ser humilhado, ser roubado, ser saqueado. Deus estava vendo, e Deus não fazia nada. E eu imagino que eles começaram já a orar um pouquinho, mas ainda não estavam orando como deviam orar. Às vezes nós ainda não estamos orando como devemos orar. Deus sabe, Deus está ouvindo sua oração, mas você ainda não está orando o suficiente. Aquilo ainda não está subindo aos céus. E aquilo estava, ele diz, eles comiam, eles levavam suas ovelhas, seu gado, seu boi. Que humilhação para um crente ver tudo sendo tirado da sua vida, da sua família, da sua casa, e ele não podendo fazer nada, não tendo força espiritual, sua oração não faz efeito, você não tem força contra o inimigo, e você vê tudo sendo roubado, saqueado, e você olha para si e diz, mas eu sou um crente da mensagem, e eu não tenho força nenhuma para fazer nada. Quem era Israel, senão o povo escolhido de Deus? E o inimigo levando suas ovelhas, seus bois. Onde está o Deus de Israel? E eles comiam tudo que os israelitas haviam plantado. Trabalhava para o inimigo. Toda a sua colheita e coisa assim, simplesmente as levavam em suas costas. Então eles iam se livrar deles, comer o que eles tinham, e eles não iriam matá-los. E eles nem matavam, eles não queriam nem matar os hebreus. Por quê? Para eles trabalhar para eles. Para que matar? Se eles estão plantando para nós, se eles estão criando gado para nós. Eles só queriam explorar. E às vezes o diabo faz isso com nossas vidas. E eles os deixavam para que voltasse no ano seguinte e fizesse uma plantação. E por volta do período de amadurecimento da plantação, eles vinham novamente e levavam isso para fora. E Deus havia cerrado os céus. Havia mandado os inimigos.
Mas, aqui nós lemos, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar, olha, Deus que ordenou, ordenar os gafanhotos. O que o gafanhoto faz numa lavoura? Ele vai comendo, você vai vendo e não pode fazer nada. A coisa sendo destruída, comida, arrasada. Vamos trazer isso para o espiritual, irmãos. Que consumam a terra ou enviar peste entre meu povo. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, não é outro povo, é o povo que recebeu o nome dele na sua vida. Se esse povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, aleluia. E às vezes Deus deixa esse povo, lembram dos hebreus lá no Egito. Mombrana diz, eu estou aqui com a mensagem. Mombrana diz, Moisés estava pronto para tirar aquele povo. Mas aquele povo ainda não estava pronto. E Mombrana diz, mensagem de uma libertação total. Ele diz, ainda havia murmuração, ainda havia queixas, eles acusavam Moisés. Aquele povo não estava pronto. Nós estávamos lendo, eu creio que foi lá em Vianópolis, tivemos uma escola dominical há pouco tempo atrás. Eu estava revendo alguns destaques dos encontros passados, e me veio sobre amadurecimento. Você está maduro quando você está pronto para entrar em algo. Deus vai permitindo você ficar ali até Deus amadurecer. Deus está amadurecendo essa igreja. Deus está posicionando essa igreja. Deus está lapidando essa igreja. Deus está moldando esta igreja. E quando nós estivermos prontos para entrar em algo, é quando nós estamos maduros. Quando você está pronto para entrar num casamento, é quando você amadureceu naquele sentido. Quando nós estivermos prontos para o arrebatamento, nós estamos maduros. E quando nós estivermos maduros, é a hora que Deus pode derramar poder nas nossas mãos. Porque se Ele derrama esse poder antes, nós não vamos saber controlar esse poder. E Deus quer derramar o poder dos céus na mão dos seus filhos. E Deus está esperando que você esteja pronto para isso. Ele quer dar esse poder para nós. Não é dar, na verdade, Ele já deu. Ele quer liberar esse poder em você. Poder para falar a palavra, para ordenar. Muitas vezes Deus permite, em certas situações, Deus já permite você falar a palavra. Você tem esse tipo de experiência. Isso está em você, mas Deus está esperando a igreja chegar numa posição para Ele liberar isso em você. Isso é uma realidade para esta igreja, irmão. E Deus estava esperando aqueles hebreus ficarem prontos para Deus liberar o poder para ele, para Deus abrir os céus para ele. E eles oravam, eles clamavam, mas ainda era aquela oração formal, ainda era aquela oração rotineira, mas as cargas foram aumentando, os problemas foram aumentando, o peso da cruz foi aumentando. E às vezes Deus permite o peso da cruz aumentar para nós encurvar, para nós humilhar, para nós rebaixar. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo rebaixar, é a hora que Deus vai entrar em ação a nosso favor. E nós vimos que os céus se abriu para eles. E quando o céu se abriu para aquele povo,
Nada mais podia deter aquele povo. Faraó, na mensagem Redenção pelo Poder, o irmão Brana diz que Faraó mandou em torno de 1 milhão de soldados para barrar aquele povo. 1 milhão de soldados. E o anjo de Deus colocou na frente daquele exército. O anjo de Deus. Porque os céus tinham se aberto. Deus enviou pragas. Deus enviou tudo que eles precisavam. Chegou num ponto que não era mais os hebreus que estavam querendo sair. Os egípcios aqui lá dizem, vão embora, gente. O que vocês querem? Vocês querem ouro? Vocês querem comida? O que vocês querem? Nós damos para vocês, mas vão embora. Nós não suportamos mais vocês. Chega a hora que o mundo não suporta mais esse povo aqui na terra. Vão embora. Os céus tinham se aberto para eles, não tinha mais nada para deter aquele povo. Irmão, quando Deus abre o céu para um homem, para uma mulher, não há nada que detém você. Não há mais poder, não há mais doença, não há mais problema, não há mais complexo. Porque os céus se abriram para você. João viu uma porta aberta no céu, Apocalipse capítulo 4, e uma voz disse, sobe aqui, João. Uma porta estava aberta, e ele foi para lá, e ele teve visões espirituais. Ele viu a nova Jerusalém, quando os céus se abriram para ele. Quando o céu se abre para você, você vê coisas que o ser humano não vê. Você vê coisas sobrenaturais na sua vida. Você consegue enxergar o que o seu olho humano não vê. Você vê, o marido vê o que a esposa não vê. A esposa vê o que o marido não vê. O filho vê o que o pai não vê. Porque os céus se abriram para você. Porque você se humilhou. Quando os céus se abriram para Abraão, parece que estava fechado. Parece que nada acontecia. Mas um dia o céu se abriu para Abraão. O céu se abriu para Elias. O céu se abriu para Davi. O céu se abriu para Ana, tão humilhada. Quantas vezes a opositora de Ana humilhou ela, zombou dela. Ah, irmão, às vezes Deus permite você ser humilhada, você ser humilhado. Sabe por quê? Porque Deus quer te dar uma grande vitória. Depois que Ana pegou Samuel nos braços, eu imagino que ela saía toda orgulhosa. Talvez ela passava na frente da Penina só para zombar dela, imagino. Orgulhosa, está aqui, Deus me abençoou, Deus me deu o que eu precisava, o céu se abriu para mim. Deus é cheio de misericórdia. E os céus foram se abrindo. Nos dias de Wesley, de Lutero, de Pentecostes, tudo isso foi o céu se abrindo para derramar porções da palavra de Deus. Derramou uma porção para Lutero, uma porção para Wesley, uma porção para os pentecostais, mas nessa era tem uma promessa maior ainda. Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Para Deus nos abençoar com todas as bênçãos espirituais, os céus têm que se abrir para nós. Malaquias 4, 5 e 6, foi o céu se abrindo para esta noiva querida. Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta. Um dia, meu irmão, o céu se abriu para a sua vida. Muitos de nós estávamos tristes lá por dentro. A nossa alma estava triste, a nossa alma estava angustiada, lá num sistema religioso. Como a águia não podia ser feliz no galinheiro. Você acha que a águia era feliz no galinheiro? De forma alguma.
ela vivia triste, ela vivia angustiada, assim como cristãos, filhos de Deus, viviam angustiados dentro de um sistema que não dá liberdade para o Espírito Santo. O cristão, ele já tinha algo dentro dele, esse desejo de amar, de servir, de dar glória a Deus com liberdade. E o sistema reprime isso, bloqueia isso. Mas um dia o céu se abriu para você. O céu se abriu e você viu Malaquias 4. Ver Malaquias 4 é só quando o céu se abre para a gente. Ver Atos 2:38, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, é quando o céu se abriu para você. Ver Efésios capítulo 1, versículo 5, a adoção. Foi quando Deus abriu os céus se abriram para esta cidade. Quando a palavra de Deus chegou neste lugar, os céus têm se aberto nesta igreja. Deus tem falado, Deus tem abençoado este povo. E os céus têm se aberto para nós nesse dia, quando a chuva natural caiu. Para que cai a chuva? O profeta diz que a chuva é um tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo é representado pela chuva. E ele cai para regar. E ele chega até a dizer que as plantas se alegram, dão glória a Deus. Agora, eu ouvi, isso é um destaque. Mensagem, pastor Euclides Para. Ele diz assim: para Deus humilha o homem de fora, para que o homem de dentro seja exaltado. Esse é um segredo que todo crente da mensagem tem que carregar. Sabe por quê, irmão? Porque nós carregamos a maior mensagem de todos os tempos. E nós temos um preço por causa disso. Nós pagamos um preço por carregar esta mensagem. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa especial. Você é diferente. E não é porque você quer ser diferente. É porque existe algo diferente em você. Mas nós pagamos esse preço. E se Deus deixar que o nosso homem de fora, que o nosso homem natural tenha muita liberdade, nós nos exaltamos, porque nós temos coisa demais. Nós nem temos noção do que nós carregamos. Nós não temos noção do que nós temos nas mãos. Vocês sabem, quando o homem quer transportar ouro, diamante, muito dinheiro, eles procuram um carro forte. Eles colocam dentro de um carro forte, com homens armados dentro. Deus carrega o seu tesouro em vasos de barros, em pessoas fracas, em pessoas sem condição, em pessoas que não dá conta de nada. E Deus põe o seu tesouro dentro e passa no meio do diabo, dos demônios, e eles ficam sem entender. E toda vez que Deus vai te exaltar, toda vez que a sua alma vai se alegrar, vem uma pressão para o homem de fora. O homem de fora sofre tristeza, sofre agonias, sofre desespero. Toda semana de ceia tem pressão, toda véspera de encontro, toda véspera de bênção. Nós passamos por lutas. Isso você já sabe de cor. Isso chegou, é por isso. É porque Deus vai me abençoar. É porque Deus vai trazer algo de bom para mim. Então, você apenas diz: Senhor, me dê graça, me dê fé, me dê coragem.
Me dê calma para enfrentar isso, porque eu sei que logo ali na frente tem uma bênção muito grande me esperando. Você já sabe que vai ser desse jeito, irmão. O diabo fica desesperado. O diabo fica nervoso. E aí, nós temos ouvido isso, né? Que quando o seu emocional está muito abalado, você perde a inteligência. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que se ele te abalar emocionalmente, o nosso maior inimigo é o nosso emocional. E o diabo sabe, e ele trabalha no seu emocional para te desequilibrar. Porque quando você está desequilibrado emocionalmente, você não sabe usar a inteligência. Quando Israel estava lá, que Golias chegou diante do exército de Israel, a primeira coisa que ele fez foi abaixar a autoestima daqueles soldados. Trabalhou no emocional deles. Vocês são os fracos, vocês não dão conta de nada. Vocês são uns fracassados. Tem alguém aí que dá conta de me vencer? Aquilo era o diabo intimidando. O diabo procura intimidar você, desanimar você, enfraquecer você. E aqueles soldados ficaram emocionalmente desequilibrados. Eles não sabiam o que fazer. Saul não sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer. E Davi não foi abalado porque ele não estava lá naquele meio. Ele estava fora, ele estava a sós com Deus. Olha a diferença de quem está a sós com Deus, de quem fala com Deus, de quem vive na presença de Deus. Quando Davi chegou, ele não deu atenção para a intimidação de Golias. O irmão Branham disse na mensagem, eu sei, quando os problemas vêm, ele disse, o diabo em tudo isso procura nos deixar nervosos, nos deixar agitados, desequilibrados, porque nessa hora nós perdemos a nossa inteligência e nós não sabemos como agir. Mas quando, no meio de uma agitação, você se mantém calmo, você controla a situação. Billy Paul disse que esse era o grande milagre que ele via na vida do irmão Branham. O irmão Branham equilibrado nas horas das dificuldades, na hora da tempestade, na hora que o fogo está queimando, na hora da doença, na hora do problema, que você se mantém equilibrado, você sabe o que fazer. Você vai na presença de Deus. Você tem fé, você crê, você confia. Nós ouvimos isso, que na hora que os discípulos, na hora que Jesus estava sendo crucificado, os discípulos começaram a chorar, a mãe começou a chorar, Maria, aquele desespero. Ele disse, se eles usassem a inteligência, eles iam dizer, glória a Deus, graças a Deus, a nossa salvação vai acontecer. Muitas coisas que acontecem na nossa vida que parece uma desgraça, nós tínhamos que dizer isso, graças a Deus. Eu sei que isso parece uma desgraça, mas eu sei que tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Mombrana diz, eu vou ler isso na mensagem, eu sei. Parágrafo 28. Está escrito em uma das escrituras, as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando estes testes, é Deus nos dando esses testes. Você crê nisso? Depois que nos tornamos sua propriedade, você crê que você é propriedade de Deus? Nossa confissão e nosso batismo, ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele. Então, cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória.
Então, cada prova que vem sobre nós era para nós dizer: Senhor, obrigado por mais essa prova. Ela vai me aperfeiçoar. Ela vai me chegar mais perto do Senhor. Ela vai me ajudar. E de alguma maneira, essa luta vai me fazer chegar mais perto do Senhor. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode se fazer a si mesmo mais real a nós do que Ele já era antes da prova chegar. Sempre depois disso é quando o céu se abre para nós. É quando Deus desce. Você já tem muitas experiências dessa natureza. Deus, o céu se abrindo para você, para a sua família, para a sua casa, para essa igreja, para a sua vida espiritual. Quantas vezes o céu se abriu e você viu Deus descer na sua vida, Jesus pessoalmente chegar e resolver aquilo? Você só tem a dizer: foi Deus. E se foi Deus, é porque o céu se abriu. E se o céu se abriu, é porque o seu coração se humilhou. É porque você se humilhou, Deus te ouviu. Deus só ouve aqueles que se humilham. Deus não ouve arrogantes. Enquanto Israel murmurava, Deus não ouvia eles. Mas eles foram humilhando, eles foram quebrando, eles foram descendo. E Deus desceu, Deus se manifestou para ele. E Deus se manifestará para cada pessoa que se humilhar para ele. E Deus fica esperando. Estou falando para mim também. Deus fica esperando a gente descer. Lembram de Davi? No Salmo 51. Foi o salmo que Davi... Aquele Salmo 51, Davi fez ele após conversar com Natã. Quando o profeta deu a sentença para ele. Quando o profeta falou aquela história, e Davi disse, Davi era um homem justo, ele disse: esse homem deve morrer. Aí Natã disse para ele: esse homem é você, Davi. Esse homem é você que tem que morrer. Só tem uma coisa: você não vai morrer. Você não vai morrer, Davi. Mas você vai colher tudo que você plantou. Você vai sofrer agonia. Naquela hora, ele caiu de joelhos. E o Salmo 51 veio à cena. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Lava-me com isope. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E ele foi humilhando, foi descendo. E ele disse, aqui Deus disse: se o meu povo se humilhar, e se arrepender, e se converter, eu abro os céus para ele, eu vou sarar a sua terra, eu vou abençoar a sua família, eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar seu coração, você vai vencer cada batalha que vier contra você, eu vou te encher com o Espírito Santo, eu vou abrir portas para você, portas estão fechadas, elas vão se abrir, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus fala conosco. Eu creio que Deus fala conosco neste lugar. Neste lugar, irmão. Quando eu falo neste lugar, é no lugar onde Deus preparou para Ele falar. Este lugar aqui já passou muita coisa aqui. Aqui já passou cobra, jacaré. Aqui já passou animais. Tudo aqui, passou tanta coisa, mas Deus reservou esse lugarzinho aqui para falar com o seu povo nessa cidade. E cada vez que você entrar por essas portas, com o seu coração quebrantado, Deus vai falar com você, Deus vai abrir os céus para você, Deus vai abençoar a sua vida, sua família, Deus vai responder sua necessidade, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E esta promessa está aqui na palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, especialmente você, que foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa promessa é para você. Amém? Senhor nosso Deus,
Nós te agradecemos, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, completar a bênção no coração desse filho, no coração desta filha, Senhor. Eu creio que o Senhor sabe, eu creio que a palavra de Deus é uma semente, e essa semente ela não voltará vazia, mas essa semente tem um lugar, tem um endereço, tem um coração que precisava desta semente nesta noite, e que o Senhor possa derramar isto, e o Senhor possa regar com essa chuva espiritual, com essa bênção espiritual, que esse coração saia encorajado deste lugar, sabendo que ele é um filho de Deus, um eleito de Deus. E ele depende de ti, Senhor, da sua misericórdia e da sua graça, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe. Eu quero dar um testemunho aqui, irmãos. Cadê a irmã Rose, né? Tia da irmã Rose, né? Irmã Miguelina, né? Ela tem os filhos e ela entregou os filhos na mão de Deus. Irmão Brana, nessa mensagem, Deus em seu povo, ele disse, às vezes nós ficamos segurando, ela entregou nas mãos de Deus. E o que aconteceu? Um dos filhos dela morreu. Morreu no dia do aniversário dela, né, irmã Rose? Eu creio que foi a própria irmã Rose que perguntou, irmã, a senhora não está triste? No dia do seu aniversário. Ela disse, não, eu entreguei na mão de Deus. Se eu entreguei, está na mão de Deus. Às vezes, nós ficamos segurando. A gente diz, eu entreguei, mas não entregamos. Solte isso, entregue na mão de Deus. Ponha na mão de Deus e descanse. Diga, é de Deus, está na mão de Deus. Aconteça o que acontecer, está no controle de Deus. E o outro filho dela agora tomou uma decisão corajosa, né? E Deus tem aberto os céus para ele. Mas tudo isso é posicionamento de uma mãe que teve coragem. Porque às vezes nós dizemos, não, está na mão de Deus, está na mão de Deus, não acontece qualquer coisa e a gente fica desesperado. Já não está mais na mão de Deus. Quando acontece qualquer coisa, já não está mais na mão de Deus. Já desespera, já... Não. Se está na mão de Deus, está na mão de Deus. Ela disse, aconteça o que acontecer, está na mão de Deus. E se você entregou na mão de Deus, diga, aconteça o que acontecer, está na mão de Deus. Se for preciso, Deus leva lá para cima. Deus tira daqui de baixo. Mas se está na mão de Deus, está seguro. Está guardado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E não tenha mais medo, descanse, se alegre, confie. E tudo que acontecer, eu falei filho, mas pode ser marido, pode ser alguém que você ama. Tudo que acontecer nessa vida vai ser Deus tratando com essa pessoa, se você tirou das suas mãos. Aí nessa mensagem o irmão Brana diz assim, não é o que você vê, é o que você crê. Não, mas eu senti. Não é o que você sentiu, é o que você crê. Eu creio, estou descansada, estou descansado, e Deus vai tomar controle dessa situação. Deus vai tomar controle dessa vida. Se tiver aqui para a fornalha ardente, para a cova dos leões, para a cadeia, para o cemitério, seja onde for, Deus está no controle dessa vida. Isso será de acordo com a sua fé, em nome de Jesus. Eu creio que isso vai ajudar alguém aqui, amém? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela recepção, pelo carinho.
Deus abençoe o pastor Ivaldo Pedro. Continue abençoando essa igreja tão preciosa, tão abençoada. Amém? Deus abençoe. Aleluia, graças a Deus. Foi você ajudado? Foi você abençoado? Amém? Ele recebeu o nosso culto e por isso Ele derramou chuvas do céu para nós. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando o pastor Nilson Barbosa, a sua família, a sua igreja, o pastor Warley também, que derramou as suas bênçãos sobre nós também. Vamos todos ficar de pé, irmãos, cumprimentar uns aos outros e até quinta-feira, se o Senhor nos permitir. Deus vos abençoe.